Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 3 de abril. O TH Mais Notícias está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Mulheres fazem mais dívidas, mas se esforçam em quitar contas. Frente fria, queda de temperatura e chuva deve mudar tempo na região. E no quadro mais agro de hoje, orquidário em Santo Antônio do Pinhal cultiva mais de 20 espécies da planta. O TH Mais Notícias já começou. Manter as contas em dia é um desafio para todos, né? Mas uma pesquisa feita recentemente mostra que as mulheres fazem mais dívidas, mas também são mais empenhadas em quitá-las. Ver essa planilha toda verde é um alívio para Andréa. Isso significa que as contas estão pagas e as dívidas foram quitadas. Mas nem sempre foi assim. Com 2 filhas e tendo que dar conta da casa sozinha, há 1 ano ela se enrolou com as finanças. Assim, não era uma, era 2, 3, era aquela conta de luz que você fala, se juntar 4, corta, mas ainda não juntou. E aquele assim, condomínio eu não posso atrasar muito, senão daqui a pouco eu tenho que fazer um acordo e os juros é muito alto. Eu fiquei em épocas assim, fiquei uns 3 anos seguidos pagando acordo de condomínio, porque eu pagava juros, né? E aí tem os juros advocatícios e tudo mais, então assim, era absurdo, praticamente dobrava a dívida. E aí eu ficava assim, quando que eu vou sair disso? Porque não parecia que eu ia ter fim nunca, né? Parecia que ia uma bola de neve. E aí vem cartão de crédito. Você vai lá, faz do jeito que a gente acha que tá certo, e aí você, para passar um mês, você vai lá, passa um cartão de crédito, mês que vem eu pago, eu dou um jeito, ou então aquela frase que eu sempre escutava quando era pequena, assim, compra e depois dá um jeito de pagar, né? Então, assim, essa era a minha vida. Então, muito difícil, porque nunca tinha dinheiro para nada, não tinha organização. As mulheres têm mais dívidas do que os homens no país. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor mostra que o percentual de mulheres endividadas foi de mais de 76% em fevereiro deste ano, superando o percentual dos homens. No mesmo mês do ano passado, a diferença era ainda maior. Eu gosto, de estar sempre renovando alguma coisinha do guarda-roupa. E aí sempre tô comprando alguma coisinha. Geralmente eu compro já pensando como que eu vou pagar. Já gastei bastante, mas aí a gente vai aprendendo, né? E vai diminuindo, né? Agora hoje eu gasto menos um pouquinho, né? Conforme as minhas possibilidades. Para essa educadora financeira, as mulheres se endividam mais por vários motivos, entre eles os salários desiguais. Nós sabemos que no nosso país, homens e mulheres que estão na mesma função têm essa desigualdade. Um outro fator, como o salário da mulher é um pouquinho menor, elas não conseguem uma linha de crédito. Então, o que elas fazem? Elas recorrem a parentes, geralmente pais, irmãos, amigos, para poder ter essa renda, esse crédito que os bancos não fornecem para elas. E a maioria dos gastos que essas mulheres têm, quando eu pergunto para ela por que você entrou na dívida, eu percebo que esse dinheiro foi usado para a família. Apesar das dívidas, de acordo com o Serasa, 40% das mulheres priorizam o pagamento das contas e fecham 25% mais acordos financeiros para regularizar a situação e tirar seus nomes da lista de negativados. As mulheres realmente, quando elas têm essa dívida, elas querem muito honrar com isso, pagar o quanto antes, justamente para não ficar sem esse crédito, que já é tão difícil elas conseguirem, e se elas perderem esse pouco, daí dificulta ainda mais a vida das mulheres. A gente continua falando de economia. As importações e exportações brasileiras somaram cerca de 600 bilhões de dólares em 2024, um aumento de quase 3,5% em relação ao ano anterior. No mundo globalizado, a estrutura industrial em larga escala é quase sempre multicontinental. Um celular, por exemplo, pode ter a tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos ser montado na China, usando componentes plásticos com a presença de derivados de petróleo brasileiro. Nesse complexo fluxo de negociações, cada país compõe a sua balança comercial, que leva em conta as exportações, aquilo que é vendido para o exterior, e as importações, o que é comprado de mercados estrangeiros.
Um estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o saldo do Brasil é positivo nos últimos 27 anos. Uma verdadeira fortuna. 1 trilhão e 249 bilhões de dólares. Dinheiro que vem principalmente da comercialização de matérias-primas, como a soja, o petróleo e o ferro, para abastecer a produção de carros em todo o planeta. Toda essa carga de minério de ferro será embarcada naquele navio que vai cruzar o mundo até chegar à China. Mas os volumes aqui nem sempre foram tão grandes assim. Em 1997, esse país asiático ocupava a 10ª posição entre os parceiros comerciais do Brasil, representando apenas 2% das nossas exportações. Naquela época, os Estados Unidos estavam no topo do ranking, com um percentual de 17%. De lá para cá, muita coisa mudou. A China assumiu a liderança. No ano passado, foi o destino de 28% de tudo que foi exportado pelo Brasil. Já os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 12%. A vizinha Argentina vem logo depois em terceiro lugar. Juntos, esses 3 países concentram quase a metade das transações financeiras internacionais do Brasil. Números que podem ser impactados pelo chamado tarifaço do presidente americano Donald Trump. Desde o último dia 12 de março, a alíquota de importação de aço nos Estados Unidos subiu para 25%. Atualmente, o Brasil é o segundo maior fornecedor do produto para os americanos. O coordenador do estudo da FGV acredita que eles têm muito mais a perder. Consumidores ou os produtores americanos vão comprar bens mais caros, tornando mais cara a vida para o americano e mais difícil a competição dos próprios Estados Unidos para vender produtos que tenham produtos taxados, né? Nesse cenário, haverá uma aproximação ainda maior com os países asiáticos. É o que explica o diretor do Conselho Brasil-China. É que os chineses também se tornaram alvo da política protecionista de Trump. Por isso, as carnes brasileiras ficaram mais atrativas para eles. Essa é uma chance que a gente tem nesse momento de ampliar nossas exportações para a China e ter maiores ganhos aí, tendo em vista que o produto americano vai ficar mais caro no mercado chinês, né? Em tempos de crise, manter a diplomacia ainda é o melhor caminho, inclusive nos negócios, explica este professor em Relações Internacionais. Apesar do avanço da China, o mercado americano ainda é vital para setores importantes da nossa economia. O Brasil, lamentavelmente, é um país que tem experimentado uma desindustrialização que faz com que ele só consiga vender um conjunto muito limitado de commodities como ferro e soja. Isso faz, obviamente, com que ele limite a sua capacidade a países que têm grandes demandas por isso. Uma boa atitude para o Brasil seria diversificar cada vez mais seus parceiros comerciais para que ele fosse menos vulnerável a mudanças de humor de um país ou de outro. Uma guerra comercial que está apenas começando e pode afetar o bolso de todos nós. E o governo anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. A primeira parcela deve ser paga em abril e a segunda em maio. Cerca de 34 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com a antecipação. 73 bilhões de reais vão ser injetados na economia do país. Intervalo e daqui a pouco uma reportagem sobre o descarte irregular de lixo em São José dos Campos. A gente já volta. Estamos de volta para falar de uma situação que tem gerado preocupação e indignação aos moradores do bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos, o descarte irregular de lixo. Além da poluição, o entulho pode ser abrigo de animais peçonhentos. Móveis, roupas, tênis, tudo no meio da rua. No Jardim Ismênia é fácil encontrar lixo descartado de forma incorreta. Um problema que a Claudete está cansada de conviver. A prefeitura passa, recolhe o lixo, de repente você vê as pessoas já estão colocando lixo de novo. E é uma coisa que é desagradável, porque chove, aí é descarte de móveis que começa a apodrecer, ou se não coloca fogo. Eles colocam fogo e fica ali o lixo. E tem muita coisa de dengue, né? O escorpião, que aqui também não é de
de descartar, porque a gente sempre encontra. E nós viemos até o Jardins Mania para saber de perto como está a situação do bairro, principalmente nessas vielas. E aqui é possível ver já o acúmulo de alguns inservíveis, né? Que são aqui restos de móveis, sacos de lixo, caixas de papelão jogadas nessas vielas. E o interessante é que bem em cima dela tem essa placa aqui, olha, da prefeitura dizendo que é proibido jogar lixo em área pública, pois é crime ambiental e a pessoa pode ser multada. E o destaque embaixo, leve ao PEV mais próximo. Tem um PEV bem pertinho daqui, mas as pessoas continuam insistindo em fazer isso, jogar o lixo no meio da rua. De onde estamos, dá para ver a proximidade do ponto de entrega voluntário do bairro. A falta de educação e de higiene de uns gera indignação de outros. É isso que não é justo. Poxa, é só coloca num saco, coloca, né, no carro e leva no PEV, é pertinho. Mas não, o pessoal acha mais fácil, mais viável jogar na viela. Infelizmente, eles jogam à noite, entendeu? Ou na hora que está escuro, porque eu pedalo. Então, sempre que a gente vai dar o retorno da gente, que eu volto por aqui, um dia está limpo, no outro dia você passa já tem sujeira, já tem lixo jogado no meio da viela. Atualmente, São José dos Campos tem 15 PEVs em funcionamento. Aqui os moradores podem descartar materiais como madeira, tijolo, gesso, sofás, colchões, máquina de lavar, armários. Dá para trazer equipamentos eletrônicos também. Jogar entulho em área pública é crime ambiental e a prefeitura fala que a multa pode ser alta, de até R$26 mil. Mesmo com toda essa, vamos dizer assim, comodidade, você está servido pelos serviços de coleta, é preciso também ter fiscalização, é o que a gente faz, e acaba aplicando multas quando a pessoa é pega fazendo descarte clandestino. Essas multas podem chegar até R$26 mil. E o importante é que a pessoa acha, pô, eu não vou pagar essa multa, mas o nome dela vai ser protestado, ela vai ter o nome sujo, vai ter problemas aí com financiamentos. Não para por aí, tá? O pessoal não tem mesmo, sabe, aquele respeito, porque isso daí eu acho que é um respeito, né, com as pessoas. Com certeza, falta de respeito, né? E olha, você viu na nossa reportagem sobre a importância de descartar os materiais nos PEVs espalhados pela cidade, né? Bom, mas como denunciar caso você veja alguém jogando algo em um local irregular? E como a prefeitura fiscaliza isso tudo? Vamos entender. 153 e 156, os telefones da prefeitura, para que nós possamos fazer, os munícipes possam fazer as denúncias de locais que têm recebido lixo, descarte irregular de lixo aqui na cidade, para que as nossas equipes da fiscalização de postura possam atender e, se no caso, até pegar essas pessoas que jogam lixo nas ruas e autuá-las também. Nosso CSI continua acompanhando também através das câmeras aqui em São José, também já neste ano de 2025, já são 10 autuações nesse primeiro trimestre, multas que chegam até R$25 mil cada, 250 mil no total, atuando junto com as nossas equipes de fiscalização também. Infelizmente é cultural do nosso país, né? Na nossa cidade não é diferente também, mas temos trabalhado focado exatamente no nosso departamento de fiscalização, poder trabalhar mais integrado, estando nas ruas, orientando até a própria população também, para que isso não aconteça e que, se caso acontecer, as nossas equipes vão atuar firmemente, como já está atuando desde o início do ano já. Agora eu tenho um recado para você. Se tem uma coisa que a gente usa todo dia e não fica sem, é o WhatsApp. E o TIM Pré-Chip é o plano perfeito para quem gosta de um zap. Com o TIM Pré-Chip é assim, você tem um WhatsApp ilimitado para tudo o mês todo. Mesmo se a recarga acabar. É isso mesmo, aproveita que está no início do mês e recarregue logo. Fazendo uma recarga de qualquer valor, você fica conectado até o final do mês. Dá para mandar mensagens, áudios, fazer chamadas de vídeo e muito mais. E você ainda tem muita internet para curtir. Com apenas R$30, você garante 16 GB de internet para aproveitar, sendo 4 GB exclusivos para as redes sociais. É por isso que o TIM Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Se você já é TIM, baixe o app Meu TIM e recarregue agora. Se ainda não é, compre logo o seu TIM Chip e recarregue para aproveitar. TIM, surpreenda-se com a melhor, com a líder em 5G. Uma pausa rápida e daqui a pouco tem o quadro Mais Agro. Hoje nós vamos conhecer um orquidário lindo, gente, em Santo Antônio do Pinhal. Nós já voltamos.
Hoje o dia amanheceu com chuva em boa parte do vale e amanhã a previsão é de mais chuva em toda a região. Tem até alerta do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para tempestade ao longo do dia, tá bom? Vamos ver as temperaturas no nosso telão? A gente começa aqui falando de Guaratinguetá, que amanhã tem máxima, olha só, apenas de 28 graus, mínima de 14. São José dos Campos, máxima de 27, mínima de 15 graus. Ilhabela, máxima de 28, mínima de 19. São Bento do Sapucaí, friozinho, máxima de 24, mínima de 15 graus. E até o final de semana, as temperaturas devem cair ainda mais, viu? É que entre sexta e sábado chega a primeira frente fria do outono, que promete frio e chuva. A frente fria deve chegar na região na sexta-feira. Inclusive, na sexta-feira ainda continua com boa parte do dia com chances aí de trovoadas, pancadas de chuva. Então, as temperaturas já começam a cair na sexta-feira. Os ventos, não só os ventos, aqueles ventos de rajada, que são associados mais às áreas de tempestade mais fortes, mas o vento que a gente chama do vento sinótico, que é o vento sustentado, que é o vento que não ocorre somente com rajadas fortes, ele permanece forte. Então, na sexta-feira, esses ventos se intensificam e esses ventos vão ajudar a trazer a umidade oceânica e a entrada da massa de ar frio com força. Vai ser um fim de semana com muita diferença em relação ao fim de semana anterior e vai ser a primeira massa de ar frio mais significativa. Então, as temperaturas vão cair, né? A gente está com máximas acima dos 30 graus esses dias no Vale do Paraíba e no sábado e domingo as máximas vão ficar aí em torno dos 20 graus, né? Agora a gente muda de assunto para o nosso Momento Agro. Vamos lá? Se você gosta de flor e principalmente de orquídeas, você vai adorar a reportagem de hoje. Nossa equipe foi até Santo Antônio do Pinhal conhecer um orquidário e um produtor apaixonado pelo cultivo desta planta. As orquídeas são plantas ornamentais e por aqui são mais de 20 espécies. Das mais comuns, como a Phalaenopsis, que se acha facilmente em supermercados, até as mais exóticas, como esta que tem cheiro de chocolate. O Eduardo é o responsável por manter as plantas lindas assim, e esse dom veio de família. Meu primeiro contato com orquídea foi aos 14 anos de idade. Então, faz mais de 30 anos que eu trabalho com orquídea já. Bastante tempo já que eu aprendi com meus pais, meu pai mesmo me passou todo o conhecimento. Tem algumas épocas do ano que saem algumas espécies diferentes. Então, a gente vai ter a linha de catleias, tem algumas caras de macaco, masdevallia, então são totalmente algumas diferenciadas mesmo. Então, depende muito da época mesmo, a gente vai ter algumas plantas que a gente fala mais que a linha exóticas mesmo. Esse espaço, além de ser um refúgio para os amantes de flores, também se transformou em um café. Tem turista que vem visitar Santo Antônio do Pinhal todo final de semana e não perde a oportunidade de saborear um cafezinho e levar uma flor dessas para casa. Você quer ver que eu me apaixonei tanto pelas flores que eu vou vir morar aqui. Verdade, mas eu tenho em casa, todo final de semana, eu levo 2. Venho sempre aqui, é o meu refúgio semanal. Todo fim de semana estou aqui presente, né? A comida é excelente. Eu como aqui um sanduíche de shiitake, que é uma delícia, né? Eu como 3 numa pancada só. Muitas pessoas não sabem, mas além da beleza, esse tipo de flor é super resistente. Por aqui elas nascem até em ambientes inusitados, como por exemplo essa orquídea, que foi plantada direto em cacos de telha. Ou esta, que cresceu em meio ao pedregulho. Acredite ou não, por serem tão fortes, podem durar uma vida inteira. Se você cuidar bem de uma orquídea, você fazer todo o manejo correto, né, fazer a adubação toda, ela praticamente se torna uma planta imortal.
Então é muito interessante que às vezes você ganha uma planta, uma orquídea, né, de uma pessoa que de repente já passou tanto tempo, ela não está mais perto da gente, ou mudou, alguma coisa assim, e quando ela dá flor você acaba lembrando dessa pessoa. Então as orquídeas, a maioria das orquídeas, mesmo quem gosta de orquídeas, carrega história, acaba carregando história sim. A muda chega para o Eduardo assim, dentro desse pote esterilizado, em um ambiente super controlado. Em poucos dias, ela precisa ser replantada para o desenvolvimento completo. Apesar de serem fortes, o cultivo de orquídeas exige atenção a fatores como iluminação indireta, boa ventilação e umidade adequada. Eu tenho orquídea em casa e eu cuido até que bem da minha orquídea. E aqui, olha só, a gente vai ensinar como tirar do vasinho, um vasinho que você ganhou orquídea, para replantar. E a orquídea crescer, olha, desse jeito, fica bem bonita e florida dentro de casa, né, Eduardo? Queria então entender, desse jeito aqui, a orquídea já não tá legal, né? Na verdade, ela já vai precisar de um espaço maior, vai ter que trocar o vaso. E o ideal, quando você fazer a troca, é limpar, tirar todo o substrato velho que tem na orquídea. Vamos estar aqui, ó. A gente vai estar tirando aqui. Toda essa parte de terra, né? É um substrato velho, precisa ser retirado. Precisa. O ideal é você estar retirando, tentar não danificar muito a raiz, né? Um pouco sempre vai danificar. E a gente vai acondicionar num vaso. O vaso, ele também não pode ser muito grande, porque a orquídea ela não gosta de vaso muito grande. Ela tem que ser um pouquinho maior só. A gente vai estar colocando nesse vaso aqui. E aí o tamanho do vaso não impede que ela cresça e fique bonita, assim, florida? Não. Na verdade, se você colocar num vaso muito grande, ela não vai crescer. Vai ser pior para ela, tá certo? Aí a gente vai usar um substrato aqui também. Esse aqui é uma casca de pinos, casca de eliote, né? E a gente vai misturar um pouco de carvão. Vai sempre centralizar esse broto novo. E encostar, até estar mais encostado essa parte mais velha. Sempre o broto novo, porque daí ele tem espaço para estar crescendo aqui. Vamos jogar água aqui para vocês verem. Esse é um teste que a gente vai fazer para ver se realmente o substrato está bom para a planta. Isso. Você tem que jogar um pouco de água, ele tem que descer rapidamente. Ela não pode ficar segurando a água. Se o substrato segurar a água, aí é porque já está na hora de trocar. E aí, quanto tempo essa planta vira essa florida, bonita? Quanto tempo para florir, mais ou menos? Nesse estágio vai demorar de 1 ano e meio a 2 anos. Aí ela já fica naquele estágio ali. Mas vale a pena, né, gente? Olha que coisa mais linda. E assim, com o nosso Jornal Florido, a gente termina a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Continue na nossa programação. Agora você fica com as notícias do SBT Brasil. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.